Deixa eu só abrir aqui no meu para ver se ele abriu certinho Tranquilo. na Cefif. Abrindo o outro. No meu aqui, tudo ok. Acho que estamos ao vivo, viu? Estou vendo aqui. Perfeito. Bora. Podemos até passar os links agora ainda. Ó, a Luciana já está mandando um abraço para nós. Boa noite, Luciana. Legal. A Lu está com a gente aqui. Boa noite. Que bom, Sejam né? bem-vindos. Legal. Essa parte é muito boa, né? É o encontro sem encontrar, né? Realmente, é ótimo, né? Uhum. Temos 10 já companheiros aqui conosco. Opa, que bom. Legal, né? Sejam bem-vindos. Ó, Carlos Alexandre, boa noite também, Carlos. Seja bem-vindo. Boa noite. Essa daí é minha irmã, a Nete. Beijos. Thaís, Boa noite. boa noite. Legal. A Maria boa noite. Guilherme, opa, o pessoal tá chegando. Ó, o Guilherme Bastos falando, manda um abraço para minha família. Opa! E sinto abraçados carinhosamente por todos nós, né, André? Isso aí. A Sueli também, Porcel, boa noite. Alexandre Martinez, a Meris também, que legal, saudades da Meris. Saudades também do Meris. Já nós estamos de volta. Se Deus quiser. Nivânia, boa noite. Ai, que gostoso, né? Temos uns momentos aqui para estar em sintonia com esses queridos amigos, né? Muito bom. Muito bom. Mais alguns minutos só, queridos amigos. Nós vamos estar hoje com o André Teixeira, que vai trazer para nós uma mensagem do Evangelho, o dever, né? Que é muito interessante essa lição. Gosto muito dela, tem me ajudado bastante. E tenho certeza que pode ajudar todos vocês. A Eliana também, boa noite. Luz e paz para você também. Obrigado pela companhia. A Maria Cecília, boa noite. José Carlos também. Eduardo. Oh, que legal. Todos em sintonia. Abraços, queridos amigos. Muito bom. Só mais um minutinho, já vamos iniciar. Esse WhatsApp aí fui eu, viu, Mer? Tá. Mandei o link aí no nosso grupo das lives. Legal. Legal. Vamos até ver se dá para... André, vamos ver se fica bom se a gente colocar uma... Deixa eu pegar aqui. Uma musiquinha? É. Vamos ver se não atrapalha. Vou colocar em outro computador, vamos ver se não atrapalha. Tá. Se der certo, é sempre bom, né? O biquinho ajuda a sintonizar aí. Consegue ouvir? É baixinho, mas dá para ouvir. Se quiser aumentar um pouquinho, acho que ainda dá. Bom? Ótimo. Opa, a Hernani está com a gente, a Mena, a Viviane, a Adriana. Legal, boa noite.
Mariana. Boa noite. Vamos chegando. É bom demais, né? Uhum. A gente consegue reencontrar os amigos, né? Bom, são 20 horas, então, né? Sejam bem-vindos, queridos amigos, mais uma vez na live da Sociedade Espírita Filantrópica Irmã Francisca, através do site oficial da CEFIF no Facebook. É uma satisfação imensa estarmos juntos. Hoje nós temos a grata satisfação de ter conosco o André Teixeira, que vai nos trazer aí uma mensagem do Evangelho que certamente vai ter muita utilidade na nossa vida, né? Então, queridos amigos, sempre aquele convite. Nós vamos iniciar, então, o nosso encontro com uma prece de agradecimento pelo encontro, de vibrações positivas para todos. Depois do término da palestra do André, nós teremos o passe à distância, as vibrações e os recadinhos finais, tá bom? Então, é sempre aquele convite, queridos amigos. Na medida do possível, se você puder fechar neste momento seus olhos, entre em sintonia com esta melodia que estamos colocando ao fundo aqui. Respire profundamente. Nós lembramos que Jesus disse que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele estaria junto de nós. Então eu convido você agora, querido amigo, para que traga junto de nós. Vamos nos imaginar junto à natureza, vamos formar uma roda e vamos trazer junto de nós todos aqueles que gostaríamos que participassem deste banquete espiritual neste momento. E nós deixamos ali, neste espaço, um local para que o Mestre Jesus possa se achegar e ficar conosco. E ele se aproxima com seu sorriso, com seu imenso amor, com seu olhar meigo, e olha e visualiza e troca olhar com cada um de nós. E assim, um júbilo da nossa parte, de gratidão imensa a ele, nós agradecemos pela bendita oportunidade e rogamos a ele que nos envolva neste momento, no seu amor, na sua luz, na sua paz, que ele, conhecedor das necessidades de cada um de nós, ele irá nos auxiliar neste momento. Vamos confiar nisso. Que o nosso companheiro André possa também se sentir envolvido pelo Mestre Jesus para trazer a mensagem desta noite. Mestre Jesus, gratidão imensa por estarmos mais uma vez juntos e abrirmos o seu Evangelho. Obrigado, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Muito bom, né? Muito bom. Tá com você aí, André. Maravilha. Vamos lá para... Vou dividir minha tela aqui. Você me dá o sinalzinho aí. Tranquilo. Certo, fazendo um favor, só se deu tudo certo. Vou adicionar. Fique à vontade. Você enxerga os slides, legal? Tranquilo, beleza. Show de bola. Obrigado, Alberto, de novo aí, não só pela vibração, mas todo o apoio aí. É isso. Bom, e boa noite a todos aí também que já estão conectados. Já falei aqui um pouco antes da gente entrar ao vivo, já falei com o Alberto que uma das vantagens, acho, desse novo formato da gente fazer via live, né, é que a gente está no Facebook, então isso dá a possibilidade de vocês fazerem comentários aí, como vocês têm colocado boa noite, né, esse momento de interação bacana que a gente tem aí nos minutos iniciais. Então, esse canal está aberto, né, se vocês quiserem colocar perguntas ao longo da palestra, eu não estou enxergando, mas o Alberto aí está vendo tudo, viu? Então, se vocês quiserem mandar alguma coisa, ele tá de olho e qualquer coisa ele me avisa aí, a gente traz uma pergunta de vocês, um comentário, aquilo que você sentir à vontade aí, tá? Nós estamos aqui, como sempre, num bate-papo, né? Um momento que eu gosto de chamar de estudo compartilhado, né? Eu tô na vantagem porque eu me debrucei um pouco mais no tema antes que vocês, mas é só isso.
De resto, nós estamos todo mundo no mesmo barco. Então, eu vou trazendo aqui para vocês um pouco desse estudo e a gente vai conversando, tá? E para tratar desse tema, né, que é o dever, que é uma lição do Evangelho no capítulo 17, que é o capítulo do Sede Perfeitos, mais especificamente o item 7, é uma instrução dos Espíritos, a primeira do capítulo, e ela foi ditada por Lázaro, né? Então, está lá no Evangelho a lição, que é a base aqui de toda essa palestra, né? Mas que vocês vão ver o tempo todo também eu fazendo referência a esse outro livrinho que está aqui na ponta direita, em superior do slide, que é o livro Pensamento e Vida, que é um livro do nosso querido Chico Xavier, psicografado, né? Quem deu a mensagem foi o Emmanuel. E um livro sensacional, um livro pequeno, curto, mas de uma profundidade extrema. E uma das lições fala a respeito do dever, a lição 21 desse livro fala também sobre o dever, e daí vocês vão ver que o tempo todo eu vou me aproveitar do conhecimento do Emmanuel e trazer para vocês também o ponto de vista, as colocações que ele tem a fazer a respeito do dever, tá? Dessa virtude. Beleza? Então, para quem quiser depois se aprofundar, foi daí que eu extraí o material para esse nosso estudo de hoje, tá? E não há forma melhor de começar a não ser a gente tentando entender um pouco mais o que é este dever ao qual o Lázaro e o Emmanuel estão nos falando, né? E aí eu começo com essa passagem do Evangelho que diz assim: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e, em seguida, para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Então, aqui já tem 2 ou 3 até mensagens importantes. Primeira é que nós estamos falando aqui do dever moral, né? O próprio Evangelho, eu não trouxe aqui, mas o próprio Evangelho faz uma distinção, dizendo que ele não vai falar do dever profissional, mas ele vai falar do dever moral, o dever do espírito, tá? E ele diz que é essa obrigação primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros, né? E ele também já nos mostra que o dever está permeando tudo. Ele chama de lei da vida. Diz que está tanto nas coisas pequenas que nós vivenciamos, como nas coisas importantes, as mais elevadas, né? O Emmanuel, no Pensamento e Vida, ele diz assim: o dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina para o desenvolvimento das nossas faculdades. Então, o Emmanuel diz: o dever, ele é um respeito, uma submissão às leis divinas. E eu achei sensacional essa forma de resumir, que, de certa forma, o Lázaro também está nos trazendo isso, ele também fala de lei, né, na definição dele, e aí eu vou aprofundar um pouco com vocês aqui na filosofia, para a gente entender melhor este dever moral, tá? Então, eu vou lembrá-los de que Deus, como nosso grande criador, né, nosso Pai maior, aquilo que a gente tem uma baita dificuldade ainda, devido à nossa pequenez, de definir, né? A gente não sabe direito o que ele é Deus, né? E nossa capacidade não consegue completamente entendê-lo, mas ele se faz entender para nós através das leis divinas, ou as leis morais, né? Ele definiu leis, ele criou, ele arquitetou leis que regem o funcionamento do universo, que, lembro-vos, é infinito, né? Então,
existe uma série de leis que regem todo o universo, que dão ordem, que dão direção a todo o universo. O Emmanuel explica isso lá dizendo assim no Pensamento e Vida: obedecem às partículas elementares no mundo atômico, obedece à constelação na glória da imensidade. Todo mundo obedece às tais leis divinas, elas são imutáveis e inexoráveis, elas vão atuar sobre nós. E aí, o ato de obedecer às leis divinas é onde está a faixa de atuação do dever moral do espírito, né? O momento onde ele consegue optar por seguir aquelas leis divinas, né? Para quem aguçou a curiosidade a respeito dessas leis, né, das leis morais, das leis que regem o universo todo, fica o convite para aqueles que ainda não se debruçaram no Livro dos Espíritos, o primeiro livro que inaugurou a doutrina espírita, né, como nós a conhecemos, que lança Kardec, né? No Livro dos Espíritos tem um capítulo dedicado para as leis morais. E o Kardec, como sempre, primorosamente, com a sua maneira didática, ele investiga cada uma das leis, coloca diversas perguntas sobre cada uma delas, para nos ajudar a entender melhor o funcionamento disso tudo. E isso é muito importante para mim, como espírito, porque quando eu entendo as leis que regem o universo e regem a vida, eu consigo melhor entender o que se passa dentro de mim. Eu consigo melhor ajustar as minhas decisões para seguir por esse ou aquele caminho, fazer essa ou aquela escolha na minha vida. Então, é de vital importância o conhecimento das leis. E lá no Livro dos Espíritos, o Kardec fez um favor para nós de destrinchá-las, tá? Então fica o convite para quem quiser se aprofundar nelas. Por aqui, para nós hoje, eu vou voltar para o Evangelho, que o Lázaro também nos ajudou nesse sentido, e o próprio Lázaro lança a pergunta: como determinar o que é o dever com exatidão? Onde ele começa? Onde ele termina? E ele mesmo responde: o dever principia, ou seja, começa para cada um exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. E acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Então, veja, o dever tem um começo e um fim, uma faixa de atuação, como eu escrevi ali em cima, né? E ele nos dá aí uma direção, um sentido, uma referência, o Lázaro, nos dizendo assim: verifica, né? Toma nota aí. Você está invadindo a felicidade ou a tranquilidade do próximo? Aí você está entrando no limite do dever. Você deveria respeitar isso, né? E o mesmo vale no contrário, é onde vira o seu direito a este mesmo respeito, né? Quando chega em relação a você. Aí é onde fica o direito e o dever, né? Beleza? Vou seguindo aqui, Alberto, qualquer coisa você me interrompe aí. E aí aqui eu acho que já vale uma pausa, né? Para a gente refletir um pouco, olhar um pouco para dentro de mim e me perguntar a respeito do dever. Mapeando rapidamente, eu convido vocês a fazerem esse exercício, mapeando aí, enquanto eu falava aí nos slides anteriores a respeito do dever, o que foi vindo à sua cabeça? Da onde o dever fala mais alto na sua encarnação? É dentro do âmbito da profissão, do seu trabalho? É dentro da casa espírita? Eu sei que muitos do que nos assistem são trabalhadores, né, da casa espírita. É dentro da tua família que o dever está falando mais alto? São os seus círculos sociais, né, com amizade, ou uma família mais distante, não sei. Aonde é que o dever
está te chamando. E se você está se perguntando, né, mas como que eu sei isso? Como é que eu identifico? Né? Os textos vão nos alertar que tem uma vozinha aqui dentro, uma pessoinha falando aqui dentro da cabeça de cada um de nós, que é a nossa famosa voz da consciência. Pus essa imagem aqui da esquerda justamente para tentar representar um pouco de como eu penso a consciência, né? Que é esse formato de espiral, de expansão, e como uma flor se desabrochando, né? A consciência, que é um atributo que Deus já coloca como um germe em nós desde a criação, e conforme nós vamos avançando na jornada, seja como princípio espiritual ou como espírito, né? Que aí sim a consciência desabrocha e ela se expande como uma flor, e cada vez mais ela vai aumentando, ou seja, eu vou adquirindo mais e mais consciência, ou seja, mais noção daquilo que eu sou, daquilo que eu serei, daquilo que eu fui, daquilo que eu tenho que ser, né? A consciência vai me ajudando nessas descobertas. E hoje nós aqui, espíritos espíritas cristãos encarnados no Brasil, passando por esse momento da pandemia, com esse monte de tecnologia a nos ajudar, né? Nós com certeza já temos a consciência um tanto expandida. Claro, ainda muito a galgar, mas o bastante para que a gente consiga, estando atentos, ouvi-la, perceber aonde é que ela está me chamando, me alertando, né? Onde é que a consciência está falando comigo. Nos meus momentos de reflexão, e aqui vou fazer um pause para a gente lembrar da importância de existirem esses momentos no meu dia a dia, né? Um momento onde eu paro para pensar em como eu estou me sentindo e no que está passando dentro de mim, né? Quando que eu tenho colocado esse momento na minha vida? Pode ser aqui, né? Nesse momento das lives, é um momento onde eu vou parar e refletir, pode ser. Mas tem qualquer lugar, qualquer momento eu posso dedicar para isso, né? Mas isso é de vital importância, porque quando eu dedico esse momento, eu melhor ouço a minha consciência, eu recebo um amparo espiritual daqueles que olham por mim lá do alto, eles se aproximam, eles veem uma chance, às vezes, de me intuir, de me orientar em relação a algum pensamento. Então, vamos tentar colocar estes momentos no nosso dia a dia, e aqui para a palestra vamos encontrar onde é que a consciência está falando mais alto, que eu preciso me atentar em relação ao dever na minha encarnação. Eu queria que a gente encontrasse esse momento agora para nos acompanhar aí ao longo da palestra, conforme a gente for fazendo as reflexões. Beleza? Olha só o que o Emmanuel, então, começa a nos trazer no Pensamento e Vida. Ele começa a nos falar de como é um pouco complicado a prática deste dever moral. Ele fala assim, ó: pela execução do dever, região moral de serviço em que somos constantemente alertados pela consciência, como a gente acabou de ver, exteriorizamos a nossa melhor parte. Quando a gente executa o dever, a gente exterioriza a nossa melhor parte, recolhendo a melhor parte dos outros. Esse é o ideal, quando eu executo o dever. Acontece, porém, que muitas vezes criamos perturbações na linha das atividades que o Senhor nos confia.
e não apenas desconjuntamos a peça da nossa existência, como também colocamos em desordem muitas existências alheias, desajustando outras muitas peças na máquina do destino. Então, infelizmente, o Emmanuel está nos dizendo, eu não sei se é tão infelizmente, né, mas o Emmanuel está nos lembrando que a evolução tal qual nós viemos até aqui, ela se deu em altos e baixos. É muito comum, ele está nos dizendo, acontece muitas vezes de nós não executarmos o dever. E quando eu não executo o dever, muitas vezes eu crio uma perturbação, seja na minha encarnação, no meu plano para essa existência, ou às vezes também outras encarnações, daqueles que estão próximos de mim, que as minhas escolhas acabaram impactando. Então, Emmanuel vem nos chamar a atenção a essa dificuldade. Olha o que o Lázaro nos diz no Evangelho. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se. Não é fácil cumprir o dever na ordem dos sentimentos. Por quê? Por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Então, veja bem, as atrações do interesse estão em antagonismo com o dever. Então, o dever me chama a fazer uma tal coisa, né? Mas tem um interesse que me chama a fazer o oposto. E ele diz mas não tem testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repressão às suas derrotas. Isso é um bicho difícil. Por quê? O dever, quando eu acerto, não tem palma, né? Não tem reconhecimento no dever. E quando eu erro, não tem repreendimento também. Por quê? Porque, ele vai dizer aqui, ó, é um dever íntimo. Sou eu comigo mesmo, é aqui dentro que vai rolar a execução do dever, como o Emmanuel chamou. O Lázaro diz assim, o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Enquanto eu falava aqui, eu até nem trouxe aqui na palestra de hoje, mas eu sempre lembro desse caso, que é um exemplo do livro ditado pelo André Luiz e escrito pelo Chico Xavier, que é o Sexo e Destino, onde o André Luiz está acompanhando uma família, tá? Ele desencarnado, a família encarnada, e o André Luiz está acompanhando essa família com o intuito de ajudá-los. E ele descreve o caso do chefe da família, o pai da família, que é o Cláudio, o nome do personagem é o Cláudio. E ele vai descrever a dificuldade do Cláudio com a bebida, né? De novo, só estou usando como um exemplo aqui, né? E como é difícil o Cláudio vencer esse desejo, esse vício que existe dentro dele e que, óbvio, é alimentado também por obsessores, por espíritos que se associam a esse interesse, impedindo que o Cláudio tenha momentos, como a gente estava dizendo antes, onde ele pare, concentre-se em si mesmo, abra os canais de comunicação com a espiritualidade e receba a ajuda. Ele se vê preso num ciclo vicioso, onde ele está sempre buscando um interesse material. E ele não abre a porta à assistência espiritual. Mas veja bem, os espíritos continuam ajudando da forma como podem e entendem que isso ainda é fruto do livre-arbítrio do Cláudio. O Cláudio está fazendo essa escolha ainda. E a consciência do Cláudio, ou seja, o próprio Cláudio alerta a si mesmo. Ele sente aquelas agulhadas, né?
de que, opa, eu deveria estar fazendo outra coisa, ou eu estou, sei lá, estou muito afastado da religião, ou não estou fazendo nada por ninguém, ou minha vida está improdutiva. Esses pensamentos às vezes surgem para ele, mas, como está dizendo aqui, muitas vezes impotentes, porque o prazer momentâneo e ilusório das paixões, às vezes, oculta, né? Abafa essa voz da consciência, tá? Então, trouxe isso aqui para vocês entenderem como essa história do dever não é fácil. Vou lembrá-los que lá no início, no Evangelho, nós falamos, ele está desde as pequenas como nas grandes coisas. O dever está permeando tudo. E no meu dia a dia, eu vou sempre lidar com essa dificuldade. Vai ter o interesse material me puxando para um lado e vai ter o dever moral de eu me manter no caminho. Vou até voltar de novo, porque eu esqueci de falar das imagens aqui, né? Eu me manter no caminho das leis divinas, que é um caminho ensinado para nós por Jesus, que se nós seguirmos o exemplo dele, é uma jornada em linha reta. Como a imagem de baixo aqui, ó, as pegadas em linha reta, que nos fazem chegar mais rápido até o ponto mais alto, até o ponto de evolução maior. O caminho reto é o mais rápido. Mas que, via de regra, né, o caminho que eu escolho traçar, ele é tortuoso, como a imagem de cima. Eu me afasto, eu faço uma escolha distante da lei divina. E aí eu saio um pouco da rota. Mas depois eu volto, e nós vamos entender agora um pouco melhor como que eu volto para a rota. O que me faz voltar, né, quando eu saio um pouco, me desvirtuo um pouco do caminho. Então, Emmanuel nos traz a reflexão do dever regeneração. É esse nome que ele dá, né? Ele fala assim no Pensamento e Vida. Surge então para nós, quando nós nos vemos ainda escolhendo o caminho errado, né? O inexorável constrangimento à luta maior, que podemos nomear como sendo o dever regeneração, pelo qual somos compelidos, ou seja, obrigados a produzir reflexos inteiramente renovadores da nossa individualidade. Pensa aí na sua encarnação, na sua vida, tenta encontrar uma situação pela qual você passa, ou já passou, onde você se viu obrigado, entre aspas, preso, né? Não tinha outra forma a não ser encarar um dado desafio. Às vezes é uma doença, às vezes é a perda de um ente querido, às vezes é uma demissão, né? Enfim, alguma coisa, um relacionamento difícil que você não tem como se livrar daquele relacionamento. O que é isso? É o dever de regeneração, é um chamado que Deus permite que exista em nossa vida para que a gente se reajuste. Né? E a gente se vê, a gente parece preso naquela situação, né? Acho que essa não é a melhor palavra, mas não há escapatória, porque é a lei. É uma lei. E essa lei, ela foi criada e é regida por um ser, né? Vamos chamar assim, Deus, totalmente perfeito. Então essa lei, ela se executa. E ela é uma lei de justiça e de amor. Então, muitas vezes eu estou diante de uma situação onde eu me vejo inexoravelmente, né, como o Emmanuel falou aqui, tendo que enfrentá-la, e eu preciso entender e ter esta visão de que isso é para o meu bem. Isso é um reajuste na minha rota. Isso é um voltar para o caminho que, por alguma razão, eu me desvirtuei.
E para nos ajudar a entender mais profundamente isso, Lázaro vem nos falar da dor. Ele fala: Deus criou todos os homens iguais para a dor. Todos os homens são iguais para a dor. Pequenos, grandes, ignorante, instruído, todos sofrem pelas mesmas causas. Não se enganem, meus amigos. Todos nós sofremos pelas mesmas causas. Aquele vizinho que você acha que está numa vida melhor, né? Que não passa pelas coisas que você passa, ele passa também. A gente brinca que só muda o endereço, né? Dos nossos problemas, né? E dependendo, às vezes, nem o endereço muda. E é isso mesmo. Nós todos passamos pelas mesmas dores. E a razão é para que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer, nos ensina o Lázaro. Com relação ao bem, veja bem, infinitamente variado nas suas expressões, não é o mesmo critério. Então, para o bem, o benefício do bem não se dá da mesma maneira para todos. Então, depende do que e quanto eu faço de bem, a recompensa, vamos assim dizer, é diferente, é variada, é de diversas formas. Já o mal, não. O mal, a dor, o sofrimento é igual para todos. Todos sentem da mesma forma. E o Lázaro nos explica: a igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, olha só que importante, hein? Não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. Instruídos pela experiência comum. Vivenciando, eu aprendo, né? Eu sofro muitas vezes, e vejam aqui a importância de eu compartilhar os meus momentos de dificuldade, de sofrimento mesmo, né? Porque a experiência comum pode instruir os demais e evitar que outros passem pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos caminhos pedregosos, né? Eu, de minha parte, né, vivência pessoal, né, já senti em diversos momentos, e imagino que vocês também, de uma certa forma, a responsabilidade do dever, né, quando ela aparece na sua vida. E para mim, pelo menos, quando ela aparece, ela vem como um martelo gigante, né, me chamando e me trazendo a essa responsabilidade de seguir o caminho da lei, né? Para mim, nesses momentos, o que eu experimentei foi até uma pressão interna de que eu deveria agir. Por que não agir? Por que eu não estava agindo se eu já sei, se eu já conheço, se eu já trago dentro de mim o conhecimento? Por que eu não ajo, né? Da mesma maneira. Então, o dever, para mim, vem desta forma, né? Esse chamado. E cada um ao seu jeito, né? Muito bem, vamos em frente. Outras reflexões aqui. Então, nós vimos que aquele relacionamento difícil, aquele desafio, aquele problema na tua vida, na tua encarnação, ele é, na verdade, uma oportunidade. Ele é uma grande chance de reajuste, de realinhamento, de rebalancear meu caminho para voltar no reto, voltar na lei divina, me reajustar aqui dentro. Então, eu tenho que ter esse cuidado de encarar esse desafio de uma forma diferente. Porque não é nada raro que diante da dor, diante do desafio, diante do problema, eu esmoreça, eu me enfraqueça, eu desista, né? Isso não é incomum. Mas eu preciso deste esforço de encarar sob uma nova ótica, uma nova visão, vendo isso como, na verdade, uma chance de eu me transformar. Como falou no slide anterior, o Emmanuel,
é hora de eu refletir um interior totalmente novo. Quero fazer uma transformação aqui dentro. Eu quero mudar meu jeito de pensar. Eu quero mudar as minhas palavras. Eu quero mudar as minhas ações. Que esse possa ser a forma como eu encaro a dor, a dificuldade, o sofrimento. Tá? Óbvio, é claro, esses momentos trazem o seu peso, eles doem, né? A dor dói. E eu não estou dizendo que a gente deve ignorar essa dor. Ela é nossa companheira. Eu preciso só me atentar qual a minha postura diante disso, para eu não me deixar amarrar nas correntes. E eu também deixo aqui a dica, né? Aquela imagenzinha das maçãzinhas ali, né? A dica para o cuidado que eu tenho que ter, porque também é muito comum que eu me esconda, eu vista uma máscara para a sociedade de que está tudo bem, de que eu não tenho problemas, de que eu não tenho sofrimentos, quando na verdade eles existem e eles estão na minha vida. E volto a dizer, meus amigos, eles estão na vida de todos nós. Todos nós aqui, por mais que os Facebooks, Instagram e companhia digam o contrário, né, mostrem vidas maravilhosas, todos nós aqui temos dores, dificuldades. Se você hoje olha para a tua vida e não enxerga nenhuma dor, nenhum problema, nenhum desafio, e de novo eu falo de experiência própria, porque já tive momentos de olhar e falar assim, obrigado, Senhor, não enxergo nenhum problema aqui. Marque as minhas palavras. Em breve as dores surgirão. E eu não estou te ameaçando, estou só te dizendo que é uma lei. Nós estamos ainda num mundo de provas e expiações. Nós temos que passar por essas dificuldades para o nosso reajuste. Então, isso é parte da jornada e, na verdade, é uma alavanca para nós melhorarmos. Vamos encaminhando para o encerramento aqui. Aí o Emmanuel traz esse texto que eu não consegui nem resumir, porque eu achei muito bom. Vou ler com vocês, tá? É por esse motivo que de nada vale desertar do campo de duras obrigações em que nos vejamos sitiados. Não vale a pena desistir, ele está falando. Por força dos acontecimentos naturais do caminho. É natural que as obrigações difíceis surjam. De vez que na intimidade da consciência, ainda mesmo que a apreciação alheia nos liberte desse ou daquele imposto de devotamento e renúncia, ordena a razão estejamos de sentinela na obra de paciência e de tolerância, de humildade e de amor, que fomos chamados intimamente a atender. A razão vai estar lá, nos clamando a essas virtudes. Sem isso, não obstante a aparência legal de nosso afastamento da luta, somos invencivelmente onerados, olha lá, por ocultas sensações de desgosto ante as nossas próprias fraquezas, que, começando por ligeiras irritações e pequeninos desalentos, acabam matriculando-nos o espírito nos institutos da enfermidade ou na vala da frustração. Aproveitei para fazer ali em cima um lembrete que nós estamos no mês de setembro, onde nós temos nacionalmente a campanha do Setembro Amarelo, uma atenção ao suicídio, né? Mais de 1 milhão de pessoas se suicidam por ano no mundo. 1 milhão se suicidam por ano no mundo. E aqui, nesse texto do Emmanuel, ele está nos mostrando que, diante da minha pequenez, eu sou ainda engatinhando como um espírito na evolução, muito imperfeito. Diante dessa pequenez, o dever me chama, porque eu já angariei conhecimento, eu sei das leis naturais, minha consciência está desabrochada, eu sei que isso é o certo. E todo mundo sabe, hein? Para analisar e você sabe o que é o certo. Eu sei o que é o certo e eu me vejo o quê? Fazendo errado.
Eu sei o que é o certo, eu faço errado. Eu sei o que é o certo, eu faço errado. E o Emmanuel está dizendo, isso vai criando uma irritação, um desalento. E de repente eu estou doente, eu estou desanimado, eu estou frustrado, eu estou deprimido. E eu faço um reforço aqui para nós termos a humildade de, quando estivermos nessa situação, pedirmos ajuda. Tem tantos ao nosso redor que Deus coloca para nos auxiliar. Às vezes eu é que não estou dando abertura. Outro chamamento que eu faço é eu estar atento, principalmente dentro do meu lar, dentro da minha casa, dentro da minha família. Atenção com os outros. Será que o outro, o meu familiar, está passando por isso? Está sofrendo no seu interior? Se ele tiver, não é o meu dever ser um ouvido amigo? Não é o meu dever ter palavras carinhosas? Então, chamo a atenção para isso. E volto a lembrá-los, como o Emmanuel está dizendo, isso tudo é normal. Isso tudo é comum na caminhada do espírito. Eu vou avançando no conhecimento, eu ainda sou muito imperfeito, eu faço um monte de burrada. Eu faço escolha errada. E o dever me chama a fazer a certa. Então, vem esses sentimentos misturados. E é por isso que ele diz que o dever é difícil, porque ele vem em antagonismo à paixão, ao interesse material. E é uma eterna batalha. E se você perdeu uma batalha, foca na guerra, né? Foca no longo prazo, foca em vencer no final, né? Então, tudo bem, essa passou, vamos transformar agora, né? No Evangelho Lázaro, para a gente ir encerrando, o dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta como o filho descende da mãe. Então, o dever, ele é filho da razão. O homem tem de amar o dever, atenção agora, não porque preserve de males a vida. Eu não tenho que falar assim, não, então eu vou seguir o dever, porque se eu não seguir, vai vir um monte de problema para mim, vai vir um monte de pepino. Não é por isso. Até porque, olha o que ele nos diz, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se. Os problemas virão, os sofrimentos virão. Mas porque o dever confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Atenção, jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Lázaro é claro assim, jamais cessa. Nós vamos viver a vida inteira, desencarnar, viver mais uma, mais outra, mais outra, mais outra, infinitas, e a obrigação moral de nós, como criaturas, para com Deus, nunca cessará. E ele explica por quê. Porque a criatura, nós, devemos refletir as virtudes do Eterno, do Pai, de Deus. E ele não aceita esboços imperfeitos, porque ele quer que a beleza da obra resplandeça a seus próprios olhos. Deus não aceita que eu desista. Olha que beleza isso. Ele vai estar sempre ao meu lado, apoiando a minha retomada. Ele almeja que eu seja perfeito. Ele criou as leis de uma tal forma que eu não tenho escapatória. Eu serei perfeito. E vocês também, meus amigos. Nós todos seremos perfeitos um dia. A lei não nos deixa escapar disso. Então, isso é consolador, né? A jornada e a velocidade depende de mim, né? Tá na minha mão. Mas Deus vai sempre estar me amparando nessa caminhada. E olha, é tão interessante, eu busquei uma outra lição do Evangelho para a gente terminar, que quando eu estava preparando me veio à cabeça, esse está no capítulo 6, item 8, o capítulo 6 é do Cristo Consolador. E nessa mensagem do Espírito da Verdade, ele diz assim, o sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor,
a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Dizendo que eu tenho certeza que todos vocês já passaram por isso também. Quando eu cumpro o dever, quando eu escolho o caminho que eu sei ser o correto, quando eu ando na trilha reta, quando eu estou de acordo com a lei, todos vocês já se sentiram um pouco como essa moça da foto. É uma leveza, é um bem-estar, é a verdadeira felicidade. O dever, ele traz dentro dele a felicidade. O cumprir do dever é a felicidade. É isso que nós todos almejamos como espíritos. A gente quer ser feliz, é isso que a gente quer. A gente quer evoluir, quer ser feliz, quer ser um espírito de luz. Como nós faremos isso? Cumprindo com o dever, seguindo as leis divinas, optando por elas, usando da nossa razão, já que o dever é filho da razão, quando as escolhas se apresentarem para mim. E quando eu vou fazendo isso, olha que interessante, tudo vai ficando mais fácil, parece. O coração bate melhor, minha alma está mais asserenada, o corpo parece que se fortalece para os desafios que sempre virão. Então, é um ciclo virtuoso este, aonde eu cumpro com o dever. Então, que a gente possa, voltando naquela reflexão do início, né, onde eu pedi para vocês tentarem identificar onde é que a consciência está falando mais alto, está chamando vocês ao dever nessa encarnação. Vamos reunir forças aí, né, foco, para a gente conseguir vencer essa escolha, né, e assim entrar nesse círculo virtuoso de vibrações e assim escolher cada vez mais em direção ao bem, né? Em direção à caridade. A resposta para a tua dúvida, para a tua pergunta, é sempre a caridade. Pense nisso. Sempre a caridade é a resposta correta. Beleza? Espero que tenham gostado, que tenha dado para refletir um pouco aí a respeito do dever e que vocês possam levar aí com vocês, assim como eu levarei ao longo dessa minha semana para ir matutando um pouco mais, tá bom? Obrigado pela paciência aí. Alberto, contigo, meu amigo. Maravilha, né? Maravilha, André. Muitos amigos aqui com a gente, viu? Mandando um abraço, a gratidão é toda nossa, viu? Né? Uma saudade imensa dos queridos amigos que estão conosco aqui. Muitos, que bom, né? É isso aí. E que esse encontro nosso, né, André, ele realmente possa auxiliar a todos nós, né? Possa auxiliar a todos nós nesse momento, pelo menos nós consigamos, então, tirar alguma coisa, né? Deixa eu só ver se acho uma musiquinha aqui gostosa para a gente fazer as vibrações. Vamos lá, sons da natureza. Para nos ajudar neste momento, né? Foi muito bom, né, André? Graças a Deus, muito obrigado. Gratidão imensa, né? Imagine. A gente que agradece a oportunidade, né, de estar junto, porque é o que eu costumo dizer, né? Cada um pode trazer um ponto de vista da lição que vai servir para a gente, né? Que vai eu parei de compartilhar aqui, tá, Alberto? Depois, nos recados, eu volto, tá bom? Tranquilo. Beleza. Então, queridos amigos, neste momento, nos colocando, então, em sintonia maior com o Mestre Jesus, lembra no início, que nós estamos junto à natureza com a presença de Jesus, junto de nós, porque estamos reunidos em seu nome e abrimos o Evangelho, a Boa Nova. Então, neste momento, peço a você, querido amigo,
que esteja receptivo, para que a espiritualidade amiga, para que o Mestre Jesus, para que os amigos encarnados possam direcionar as suas melhores energias, os seus melhores sentimentos, as melhores vibrações para cada coração amigo que está conosco, para receber as energias revigorantes do passe à distância que todos nós iremos receber neste momento. Confie, querido amigo, tenha certeza de que todos nós seremos assistidos. E nós imaginamos o Mestre Jesus a nos abraçar carinhosamente para recebermos estas energias de amor, de luz e de paz. Confiantes que todos nós recebemos o que necessitamos, nós rogamos agora que o Mestre Jesus estenda então essa sua luz, seu amor, a sua paz para todos aqueles que trouxemos junto de nós neste momento. Eu estou imaginando aqui meus familiares, amigos, companheiros queridos, aos grupos da Casa Espírita que participo, ao meu local de trabalho. Enfim, que o Mestre Jesus possa abraçar carinhosamente cada um daqueles que nós trouxemos agora para junto de nós, que necessitam tanto quanto nós deste seu amor, desta tua luz, desta tua paz, Mestre Jesus. Que cada recanto deste planeta possa estar iluminado. Mas, muito mais ainda, que cada um de nós possa estar receptivo para recebermos. Não importa onde nos encontramos agora, estejamos encarnados ou desencarnados. Estejamos no nosso lar, no nosso local de trabalho, no trânsito, num hospital, num leito, enfim, Mestre amigo, sabe a necessidade de cada um, que nós consigamos então, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, entrar em sintonia com essa espiritualidade amiga, com ti, Mestre Jesus, com o Pai Maior, para que sintamos o seu amor, a sua luz e a sua paz, a envolver todo este plano terra, aos espíritos, tanto encarnados como os desencarnados, ligados a este plano. Enfim, Mestre Jesus, numa gratidão imensa dos nossos corações, pela bendita oportunidade de ouvir as suas lições nesta noite, que elas possam calar fundo em nossos corações e nos auxiliar na nossa trajetória evolutiva. Nos envolve, Mestre amigo. E vamos sentir cada um o seu abraço carinhoso, onde ele se despede de nós e nós despedimos dele, e dizendo ao Mestre Jesus, até breve, se assim Deus o permitir. Graças a Deus. Muito bom, né? André, queridos amigos, foi muito bom a gente estar juntos aqui, né? Neste encontro. Agora a gente tem alguns recadinhos breves, só para a gente lembrar que mesmo neste momento de pandemia em que nós nos encontramos, né? A nossa casa continua prestando assistência às famílias mais necessitadas. E vocês podem ver aí, o André colocou para nós o slide da cesta básica. Aqui neste slide nós temos aqui como é que nós podemos auxiliar através das doações na conta
da Cefif mesmo, diretamente. Olha que interessante, né? No mês de agosto foram atendidas 357 famílias, sendo 66 famílias cadastradas pela casa e 281 famílias no sistema emergencial, né? Devido à necessidade em razão da pandemia. Então, se você puder, nós não estamos de portas abertas, então, por conta disso, nós não estamos recebendo as doações dos mantimentos em espécie, mas se você puder colaborar, fazendo sua doação através da conta da Cefif, que consta aí agora, né? Por favor, será muito bem-vindo a sua contribuição. E nós também gostaríamos de lembrar dos horários das nossas lives, né? Então nós temos... legal, por favor. André. As nossas lives de palestras e evangelho acontecem, as lives das palestras, às segundas-feiras, como hoje, às 20 horas, às quintas-feiras, 14 horas, sextas-feiras, às 19 horas e domingo, às 10 horas da manhã. As lives do Evangelho ocorrem às terças, quartas, quintas e sábados, às 19 horas. Todos estão convidados a estar conosco. E um último recadinho, só para a gente lembrar que nós tínhamos, então, programado a Pizza da Caridade agora para setembro, mas isso não foi possível ocorrer em razão da pandemia, da nossa casa estar fechado e não pôr em risco aqueles que iriam colaborar, né? Então, até amanhã, 15/9, se você tem algum dos tickets da pizza com você, você pode fazer contato no telefone que consta aqui para você ter ali o reembolso do que você gastou, tá? Até amanhã, nós estamos ainda aceitando o contato para fazer o reembolso daqueles que compraram os tickets de pizza, e como nós não teremos, será reembolsado, tá bom? Então é isso que a gente queria dizer. André, gratidão imensa pela oportunidade, obrigado pela lição, gratidão imensa a todos que estiveram aqui conosco, um abraço enorme, de muito carinho pela participação de todos aqui. Não, são pessoas muito queridas, são queridos companheiros que nós estamos com muita saudade. Então, uma gratidão imensa e até a próxima oportunidade, se assim Deus o permitir, né? Obrigado. Isso aí. Obrigado, Alberto. Obrigado a todo mundo. Boa noite, viu? Boa noite. Fiquem com Deus.